bem-vindos ao Centro Cultural Colher da Saudade, do Politécnico de Coimbra. Penso que há muita gente aqui que já conhece e sabe que nós aqui primamos pelas coisas boas. E hoje é o Dia Mundial da Terra, não sei se sabem, e portanto está mesmo a calhar com a inauguração desta belíssima exposição. Eu não vou falar muito sobre a exposição porque depois deixo ali a Isabela, a curadora, para falar sobre isso, mas achei muito interessante no Dia Mundial da Terra nós inaugurarmos uma exposição que tem muito de terra, muito de elementos de terra. Quem diz terra, terra planeta, não é? Terra, não vão sujar os pés. Portanto, e que sujassem, não é? Já que tive também com terra a sério. Mas esta não tem terra a sério, tem terra implícita. Mit einer Palmerspielen, disse bem? Muito bem. É o título desta exposição. A Isabel também explicará porquê. E queria agradecer imenso à Isabel Calado, que é a curadora desta exposição e que mais uma vez me traz aqui uma exposição belíssima. No nome do Sr. Vice-Presidente da ESEC, queria agradecer muito à ESEC, que foi uma parceira nesta aventura de trazermos para aqui esta exposição. E para além das pessoas que estão aqui, que são todos artistas, temos ali a Lúcia que está a dizer que não é artista, mas é responsável também por muitas coisas bonitas que se têm passado no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Mas temos aqui artistas que já não precisam de apresentação, como o Jorge Cabrera, o Alex, o Luís Silveirinha e a Sofia. Eu preciso. Boa. Queria agradecer-lhes muito terem também embarcado nesta aventura que me permite ter aqui no Centro Cultural uma exposição muito bonita. Queria agradecer também mais a duas pessoas. A primeira pessoa a quem eu queria agradecer é o Fernando Arruda, que, como ele disse, convidaram-me para vir ver a inauguração e, portanto, eu só aproveitei de ir mais cedo um bocadinho e montou a exposição. Portanto, o Fernando Arruda é sempre um homem, que é um homem já muito experimentado nestas andanças e que tem também é de um perfeccionismo fora de série e que faz sempre trabalhos belíssimos. E queria agradecer ao Pedro Rosa, que está ali sentado ali atrás, que contribuiu com a sua arte fotográfica para que as imagens do catálogo, que foi organizado e feito e orientado pela Isabel também, depois ela com certeza falará no João Neves, mas que a imagem desses catálogos seja também uma imagem com excelente qualidade. Portanto, agora deixo a palavra, penso que a Isabel vai começar. Você. Eu? Sim. É a Lúcia que vai começar. Pronto, deixo a palavra com a Lúcia e depois vocês vão gerindo aqui quem é que fala a seguir, está bem? Sim, sim. Okay. Obrigada. Obrigada mais uma vez, obrigada também a todos por terem vindo. Obrigada a todos também por estarem aqui. Estou muito contente de estar aqui hoje porque eu trabalho num projeto que se chama Portugal entre Patrimónios do Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é uma rede nacional por todo o país. E em Coimbra já é a segunda vez que vemos aqui ao centro com uma segunda exposição, terceira, associada ao projeto. Desta vez foi Isabel Calado que desenvolveu com bases num projeto que nós temos ainda a decorrer, as galerias verticais, que depois teve início e se desenvolveu e acabou por ser esta exposição coletiva. Basicamente é isto. Agora gostava mais de ouvir a explicação com a Isabel Calado e obrigada por receberem também a Cristina Faria, por receber estes projetos e pela ESEC ser nossa parceira já há bastantes anos. Muito obrigada. Bom, então eu vou demorar se calhar um bocadinho mais, mas já estou muito satisfeita por ouvir tantos nomes, não é? Repararam que foram muitos nomes e isso é a minha maior alegria, é realmente ter agregado
e pronto, e termos feito um coletivo e uma aventura conjunta em que toda a gente foi muito importante. Vou começar por agradecer à doutora Cristina Faria, que aceitou digamos, a presença desta exposição desde a primeira hora, e que foi fundamental, não é? No apoio, na intervenção, e estou muito grata pelas palavras que disse e pelo que teve de papel nesta exposição. A Lúcia também, evidentemente, desde o princípio, não é? Este Portugal entre Patrimónios já existe desde 2019. A Lúcia, enfim, cativou-me para ele já há muito tempo. Olha, chegou uma grande amiga chamada Cecília. Olá, Cecília! Já não aqui. Muito bem. E pronto, e realmente tem sido uma caminhada também em vários momentos conjunta e muito gratificante para mim. E agora vamos lá ver se eu não me esqueço de ninguém. Não vou dizer por nenhuma ordem de coisa nenhuma, está bem? É por isso que não me esqueço. A primeira pessoa que aqui está, que eu vejo, não é? É o engenheiro Fernando Arruda, que foi de facto fundamental. Foi a pessoa que montou a exposição e que pronto, e que tem esta qualidade e este profissionalismo de fazer coisas exímias num curto espaço de tempo. E eu acho que esta característica é realmente das pessoas que sabem o que estão a fazer, não é? Já fazem rápido porque já vão direto àquilo que é realmente a melhor escolha, a melhor opção para, nomeadamente neste caso, para montar uma exposição. Muito obrigada, Fernando. Queria também agradecer ao Pedro Rosa, que também foi absolutamente dadivoso e maravilhoso, é um excelente fotógrafo, e fez a cobertura, tem feito a cobertura de vários momentos do processo, fez também a produção videográfica da video performance do Jorge Cabrera, de que já falarei daqui a bocadinho, e todas as fotografias que estão incluídas no catálogo. O catálogo foi da autoria, o designer é o João Neves, que também se entregou de alma e coração, e num forcing de tempo também muito especial, e não está cá hoje, não pode estar, mas também queria referi-lo e com muita gratidão também. Já agora dizer que a imagem, o logo da exposição, que é a nossa Bráctea, ok? Foi feito o desenho original, que depois deu origem às diferentes formulações em que está, nos materiais de divulgação, no catálogo, etc., nos painéis, foi da autoria da Matilde Sanches. E como estamos entre amigos, e entre o irmão dela, que também ali está, eu já agora digo que a Matilde Sanches é minha filha. Pronto. Então... também agradecer especificamente aqui no Centro Cultural do Bonito da Saudade à doutora Lúcia Mariano, que também tem acompanhado sempre a montagem das exposições, etc. Ao Fernando Almeida, que é o técnico de som e de audiovisual, que fez a produção de um poema que vocês vão ouvir a dada altura com a orientação da doutora Cristina. E à doutora Paula Cruz, que foi a designer dos materiais de divulgação. Pronto, então agora vou passar aqui aos meus camaradas de luta, ok? Que são o Jorge Cabrera, o Alexandre Lima, o Luís Silveirinha e a Sofia Pratas Moraes. Pronto, parece que dispensam apresentações, mas eu quero dizer qualquer coisa sobre eles, está bem? O Jorge esteve de uma maneira absolutamente maravilhosa, tenho que dizer, sempre comigo, nunca me abandonou e trabalhou de uma forma muito contínua e muito consistente, porque nós já estamos a trabalhar nisto há mais de um ano, atenção, isto foi uma aventura de longo curso, e fez 3 peças sob o nome K, que é uma voz tupi-guarani, explica lá, Jorge, melhor. Uma palavra indígena brasileira, da qual eu me apropriei, ok? Para fazer menção ao conjunto dos trabalhos. Sim.
mas são detalhes no processo de trabalho, não é? Eu acho que uma das questões que foram significativas neste desenvolvimento foi o processo, que às vezes não conseguimos trazer o processo para o espaço. Trazemos objetos, mas o processo foi muito significativo, e no sentido de que começamos esse trabalho há um pouco mais de um ano, e foram muitas trocas, foram encontros, foram conversas, foram cafés. Jantaradas. Muita comida. Também. Muita comida muito boa. Foram caminhadas na mata para poder criar a performance e chegar a um lugar que procurávamos, nos perdíamos, havia muito frio. São detalhes que são interessantes de trazer, porque são significativos também como obra, não é? Como trabalho. E que muitas vezes não damos a importância, ou não conseguimos trazer, ou não trazemos para este espaço como resultado também, mas que para mim também foi super significativo. Por exemplo, o conjunto de cajados que vocês vão ver lá, foram várias viagens à Figueira da Foz, em uma delas com a Maricel, por exemplo, para recolher objetos na praia e poder compor esses cajados. Então tem muita coisa para contar que seria muito longo aqui. E nestas breves palavras eu vou passar então para os colegas falarem um pouco do trabalho também. Se calhar só dar um cheirinho também sobre cada uma das tuas peças que compõem esse K, não é? Bom, então esse K se compõe de, por um lado, esse conjunto de cajados que comentei, que são basicamente uma coleção recolhida numa praia da Figueira, a partir de objetos que o mar deposita e outros que eu introduzi, só para poder criar um conjunto unitário, ok? Foi muito interessante, porque uma das perguntas que sempre me fiz e que não fui atrás da resposta era como é que chegavam esses objetos aí à praia, não é? De onde que o mar traz esses objetos. E eu achei muito bonito, achei muito poético esse trabalho, nesse sentido, e que compõe aqui também o conjunto, ok? E depois tem uma video performance, que eu diria que é mais happening que video performance, porque eu no ensaio performance, eu chego no lugar e vai, ok? Então não tem essa coisa do ensaio, e mais happening mesmo, que depois vocês vão ver aí, que foi acompanhada pelo Pedro, que está por aí, não sei onde que está o Pedro, que está lá nos fundos, e a Isabel, depois de uma caminhada de 3, 4 quilômetros, acho, à procura de uma árvore especial. Enfim, foi muito, muito interessante, ok? Esse processo também. E a ideia era criar essa conexão entre o elemento, que é uma apropriação com a qual eu trabalho, um objeto do qual eu me apropriei, tem uma origem de um museu de Coimbra, do Museu da Ciência, e eu me apropriei desse objeto, que não chamo de máscara, chamo de dispositivo, porque quis reativá-lo no sentido de que ele pertence a uma coleção, e no caso do meu trabalho eu trago mais como sentido político, porque aparentemente, pelo que se escreve, foi um objeto ritualístico, mas eu faço uma citação dele para trazer para meu próprio corpo e ativá-lo através desses happenings. Depois tem um conjunto de caixas, ok? Que também fazem menção à questão do gabinete, a questão do colecionismo. Da assemblagem, do colecionismo. Exatamente, do colecionismo. São objetos que também entram e eles têm uma origem mais vegetal, ok? Com alguns elementos que vão se compondo, com paisagens, por exemplo, que era muito característica das montagens, ok? E na época em que se compunham nestes museus objetos que eram retirados de certos lugares. E neste caso, as paisagens, elas são imaginárias, não pertencem a um lugar específico. Ok? E que mais há por aí? Acho que... Sim, só dizer que estas, estamos chamando de caixas, não é?
tem também pintura. Por isso, integram paisagem e objeto, mas nessa procura da maneira como eram arranjados alguns objetos, produtos das viagens, por exemplo, as viagens filosóficas, que eram características dos naturalistas, por exemplo. Então, há uma referência a esse tema, só que nesse caso é coleção de coisas que foram recolhidas, produtos da natureza, para compor o conjunto, ok? Eu, se calhar, agora ia só aqui dizer uma coisa fundamental, estava a deixar para o fim, mas se calhar bem, é oportuno que se diga já, que é, eu ainda não mencionei uma pessoa que foi a culpada disto tudo e que ainda não chegou, estava a ver se ela chegava, porque sei que vem cá, que é a Ana Antunes, para alguns de nós, Cristina Cunha. Não, cara, amor. Ai, também! Aquela criaturinha maravilhosa foi a responsável disto tudo, porque tudo isto nasceu num serão em que eu fui jantar à casa da Cristina, no Tó, e quando vinha a sair, a Cristina tinha à porta de casa um elemento natural, muito bonito, que é, vocês vão vê-lo, porque ele também tem lugar nesta exposição e queremos que seja um lugar, digamos, que também lhe dê a sua devida dignidade, e disse-me, olha, isto é para ti. Eu trouxe isto da Bissaia Barreto, que é onde ela trabalha há muitos anos. Nunca tinha visto cair uma coisa destas de uma palmeira. Quem conhece o Jardim da Bissaia Barreto sabe que há 3 ou 4 palmeiras ali no jardim, não é? E ofereceu-me. Eu achei muito bonito, levei para casa, pus também no meu hall de entrada e estive largos meses, não é? Cada vez que entrava e saía de casa olhava para ela, depois comecei a mexer-lhe e a certa altura ela chocalhava e eu sentia que tinha lá dentro sementes e comecei a pensar, tenho que fazer alguma coisa com isto, tenho que fazer alguma coisa com isto. Pronto. E foi assim que nasceu este projeto. Pronto. Por isso é que a palavra Bractea aparece aí muitas vezes. Eu já disse isto, não já? Já disse o que é uma bráctea, não disse? Não, obrigada, filho. Pronto, é que a primeira coisa que eu tentei saber era o que era exatamente aquilo, não é? E fiz um telefonema à doutora Helena Freitas, que é botânica, e ela disse-me, isso é uma bráctea de inflorescência de palmeira. Portanto, esta expressão difícil e científica vai aparecer também por aí. Agora estou a ter uma branca. Pronto, foi a partir daqui que realmente eu depois convidei estes amigos e artistas e se desenvolveu o projeto. E estou muito grata à Cristina sempre, claro, à Ana Antunes. Já agora posso fazer divulgação. Tem uma exposição de que é curadora, e não só curadora, como proprietária de parte das peças, no Museu da Cidade, no Museu do Chiado, aqui em Coimbra, que vale muito a pena ver e que se chama O Vaguear do Olhar. Também fica também esta divulgação. Pronto, em relação aos Jorge, eu sei, eu queria dar um detalhe sobre as árvores, falaste nas árvores, umas árvores grandes e não sei o quê. O Jorge tinha dito, eu preciso de uma árvore grande para fazer a performance. Eu sei que estás no melhor lugar em Coimbra, porque em Coimbra existe a maior árvore da Europa, que é um eucalipto que está em Valdecanas. E perto, ao lado do eucalipto, praticamente, aliás, há uma fotografia no catálogo em que as duas árvores se unem, está uma araucária, que é também a maior araucária da Europa. Portanto, foi em busca da araucária do eucalipto que nós fizemos aquele caminho maravilhoso do Amaro. Deus querido, obrigada. E pronto, acho que realmente ninguém melhor que vocês para apresentarem os vossos trabalhos e siga quem. Alex, força. Oh, meu Deus, se fosse o último, eu vou só um pouquinho. Bem, vamos, primeiro assim, as conversas acerca da Bractea já começou, né? Porque o nome para mim já era uma coisa ruim de gravar, assim. E eu comecei a brincar com o próprio nome. Faz parte do meu processo olhar por aquilo e pensar assim, ok, tem que ser divertido.
Não pode ser uma coisa macenta, pesada, né? Na minha cabeça não faz sentido. E aí veio essa coisa do criar a partir do olhar do ser divertido. E aí, claro, tinha que conceituar aquilo de uma certa maneira, assim, mais a sério. Aí fui procurar alguns textos e aí achei de um americano. É claro que eu não vou lembrar o nome, porque como eu falei para vocês, o nome em si é uma coisa que eu não consigo gravar muito. Mas ele fala da questão do simulacro, ele foi um dos poucos que falou que simulacro não é. O simulacro, no conceito dele, parece, mas não é. E a partir do parece, mas não é, foi que eu fui criando essa coisa, mas tem que ser divertido para mim, porque senão não fazia sentido. Eu fui fazendo os testes, que são 3 obras, vocês vão ver. Os testes com materiais. Então, é claro, era divertido testar um material novo, mas era frustrante perceber que aquilo não deu certo. Então, foram várias as tentativas, com sorrisos, vai dar certo. Não é, tia? Várias as tentativas e, claro, como faz parte de tudo na nossa vida, várias as frustrações também. Mas era divertido testar, experimentar. E aí surgiram, então, 3 simulacros, certo? É claro que nós criamos, falando da parte processual, que o Cabrera falou muito bem, o processo me interessa muito mais do que a peça, do que o resultado final. É claro que tenho que pensar nisso também, nesse resultado, mas o processo tem que me ser mais saboroso. Eu acho que é a palavra mais que vai de encontro ao divertido. Ter sabor. E aí, já me perdi, claro. E nós somos aquilo da onde nós viemos. Eu produzo, eu crio, penso, ajo, como, mexo o corpo, olho, penso, com histórico atrás. E é desse lugar que eu fui colocando nas minhas experiências, nos meus nos fazeres saborosos e desgostosos, né? Até chegar no que vocês vão ver ali. Tá bom? Eu não vou falar, claro, vou quebrar o... né? Vou falar para vocês, o que eu posso falar para vocês é uma outra coisa também que está dentro do meu processo, já há bastante tempo, que eu sempre pensei na arte tendo mais interação, em várias camadas. É claro que não vamos chegar aqui a esse conceito, não vamos discutir isso, mas me interessa muito causar sensações com o que eu faço dentro do meu trabalho artístico. E aí eu vou procurando, experimentando, vou brincando com isso. Tem que ser divertido para mim, para a pessoa que vai interagir. Sempre penso nisso. Então, as obras que estão lá têm interação. E aí vocês... A frustração faz parte também. Eu acredito muito nisso. Então, se vocês não conseguirem... Desculpa a paciência, mas... Tá? Acho que é isso. Se Falei não tudo. conseguirem é porque não tem alma. Aí é uma outra história que depois ela conta dessa questão. Mas é isso, o brincar, ou seja, o experimentar, o ter sabor em criar. O processo todo foi isso. Né? Sabores gastronômicos, sabores no pensar, sabores no fazer. Teve a questão também do vai lá, tem que fazer, vamos lá, corre. Cara, isso dá um dissabor, mas ao mesmo tempo, ok. É responsável pelo fazer, né? E ok, tá tudo certo. Tá tudo bem. Então tem os sabores, os dessabores, o experimentar, o ser divertido, né, para mim e para o outro. E o processo, todo esse processo me encantou. E a partir de uma coisa, de uma provocação que a Isabel fez. Então, tem aquele objeto ali, que é uma bractea.
ali. Tem que fazer alguma coisa. É verdade, Isabel. Nossa, esse aqui tá muito bom. O negócio. Foi assim a sensação. Foi, aliás, por causa de gostares e do paladar, as primeiras experiências que tu fizeste, ainda muito longe do Sim. resultado final, que era Foi com comida, né? Foi com comida. Foi com comida. Atenção, na minha casa. Foi. Com maçãs e com laranjas, não sei o quê. Bom, não vamos revelar mais, só então aproveitar também aqui a intervenção do Alex, muito obrigada, que a história do brincar, pronto, isso explica porque é que efetivamente esta expressão se chama Mit einer Palmerspielend, ok? E em alemão, estou a dizer bem, António? Sim, muito bem. Porque é que é em alemão e não é em inglês, não é? Podia ser o play do inglês, mas pronto, nesta fase do campeonato do mundo não me apeteceu muito o inglês, não é? Acho que para o bom entendedor meia palavra basta. E é porque realmente quer a palavra spielend, gerúndio de brincar, tem esta dupla dimensão de representar e brincar. Pronto, e esta escolha, de facto, foi muito particularmente dirigida aqui ao brincadinho. É o brincante, né? Ao brincante. Eu sou eu. É. Posso ir eu? Então, posso. Então, muito simplesmente, a Isabel deu-me a cena para as mãos. A cena. Aquilo é um corpo estranhíssimo, mas eu digo que é um corpo porque tem, sei lá... Tem muita coisa. Não, porque mesmo a textura, a forma, a dimensão, aquilo remete-me para um corpo. E depois também há a questão da reprodução. Na prática é um fruto de uma palmeira, tem sementes lá dentro. E eu faço aquilo que faço naturalmente, sempre fiz a minha vida toda, que é aproximar-me do detalhe. Eu muito facilmente olho para o detalhe das coisas. E olhei para o detalhe deste corpo através da fotografia. E quando se olha para o detalhe de qualquer coisa através da fotografia, a parte interessante é que sai de lá qualquer outra coisa que não é aquele corpo grande. Portanto, a partir da perda do contexto, surgem novas explorações, novas dimensões, novas perspectivas, se calhar novos corpos. E pronto, e daí resultaram algumas fotografias que estão expostas lá em baixo. Muito simples, obrigada. Obrigada. Sou eu. Last but not the least. Eu conheci, portanto, a Isabel e ela teve contacto com o meu trabalho quando eu expus no Círculo das Artes Plásticas, aqui em Coimbra, portanto, num projeto, num Open Call, onde eu expunha uma série de bandeiras a partir, portanto, de um poema do Eugênio de Andrade. Nessa altura, nós falámos, um pouco mais tarde, surgiu o convite para este desafio, numa altura em que eu estava também em mudança de espaço, onde costumava trabalhar, com tudo o que isso depois acabou por implicar, porque não só tinha este projeto, como agora em maio, tinha um outro projeto também, individual, e havia, não vou dizer uma pressão, embora ela existisse, porque tinha que trabalhar, e o processo, como dizia o Alex, também assim, é realmente extremamente importante. É importante, mas ao mesmo tempo é algo, por vezes, difícil, em que há que desbloquear situações, em que há que desbloquear e arranjar soluções para determinados problemas que vão surgindo, portanto, no trabalho. Eu olhava para esta forma, não é? Eu conheci, depois vim cá e conheci o que era realmente a bráctea, e havia uma forma que é própria deste elemento natural, que eu já, ou seja, ele já surgia no meu trabalho
com alguma frequência. Sobretudo a partir de 2020, eu eu leio a biografia, a vida e obra do Humboldt, investigador austríaco que parte para a América à procura de novos elementos naturais, novas plantas, e envia para a Europa aquilo que vai encontrando, e há toda uma exploração, portanto, da forma e da flora, portanto, com o qual vai tendo uma proximidade grande. A partir dessa altura, o meu trabalho ele muda de alguma forma, e essas formas que já surgiam e que eu não sabia bem o que eram, elas vão se aproximando de alguma maneira daquilo que é este caminho pela natureza. Um caminho pela natureza que encontra esta maior força, portanto, na flora. São formas que, durante estes anos, se têm desenvolvido e que elas não se identificam com nada em especial daquilo que existe, com nenhuma flora em particular, porque são formas que me estão inscritas dentro de mim, mas que eu procuro desenvolvê-las e dar-lhes um determinado sentido. Quando houve esta proposta, obviamente que eu tive, como qualquer outro artista, não é, de fazer uma pesquisa e de pensar, assim, agora há aqui uma matéria que está nas minhas mãos e que eu vou, portanto, obviamente que explorar. Por incrível que pareça, existe sempre aqui no meu trabalho uma relação com o século XIX e com aquilo que foi o século XIX, com a exploração e com a descoberta de um mundo, Goethe, portanto, e Humboldt e todos os outros que foram trabalhando, mesmo as ilustradoras dos museus botânicos, portanto, em Inglaterra, ou seja, tudo aquilo que se passava para mim é aquilo que realmente influencia bastante o meu trabalho. O século XIX é muito importante por esta descoberta da natureza e por esta necessidade que temos de voltar à natureza e que temos que realmente partir para a natureza e aceitá-la nesta descoberta como era naquela altura. Estando eu a mudar e a entrar num novo espaço, mais difícil se tornou esta descoberta. Olhando para esta forma, ela tem uma forma masculina, mas ao mesmo tempo feminina, e daí realmente depois a produção. Eu pesquisei e vi uma série de ilustrações sobre palmeiras, ilustrações, portanto, feitas no século XIX, e daí o conjunto de desenhos. Eles eram desenhos que foram sendo feitos de forma individual, mas que depois se tornaram, como normalmente vai acontecendo no meu trabalho, um conjunto, que é aquilo que, portanto, irão encontrar. Nesse conjunto, aquilo que me parece mais relevante é esta ideia de são desenhos, a gouache, e também a grafite e a ecoline, mas que há algo que está, algo que já lá esteve e algo que está. Portanto, é como se aquela planta, aqueles desenhos que ali estão, aquelas palmeiras, elas tivessem uma história, não é? Tivessem um passado. E esse passado fica numa imagem que fica meio dúbia, fica lá no meio, e que, de um olhar atento, irá descobrir essa imagem. E depois há uma que se fixa, que é aquela que é o presente. Estas formas, elas têm sempre uma relação, para além da natureza, elas têm sempre uma relação muito do feminino e do masculino. E, portanto, irão descobrir de certeza absoluta e irão verificar que há aqui uma relação também com esta dualidade. E o trabalho foi-se desenvolvendo desta forma até ficar concluído, e logo a seguir o partir para aquele que irá ser depois o trabalho que irá inaugurar depois em maio. É um bocado, ou seja, senti-me um pouco também como peixe dentro d'água, porque no fundo tem sido este trabalho que eu venho desenvolvendo, embora, por exemplo, as bandeiras foi algo que eu fui buscar um pouco há uma série de anos atrás e com o qual concorri, portanto, a este Open Call. E pronto, o trabalho está ali. Eu acho que ganhou uma dimensão muito interessante pela montagem que teve,
pela dinâmica, pela relação dos desenhos que lá estão. Eu penso que há ali uma boa relação. Eles podem viver, obviamente, que individualmente, mas eu acho que o conjunto ganha uma força. E depois uma das coisas que eu, enquanto artista, gosto é de me surpreender com aquilo que faço. Se eu não me surpreender, eu tenho certeza realmente que a coisa não está lá. Eu tenho que sentir que essa energia que também passou e que mais tarde, quando olhar para aqueles trabalhos, e eu a entrar como entrei hoje dentro da sala, ou como mostraram ontem, porque eu não sendo aqui de Coimbra, não morando aqui perto, portanto, foi difícil para mim estar cá ontem para a montagem. Agradeço a todos aqueles que estiveram e que me fizeram esse favor e realmente partilharam esse trabalho também colaborativo, e o qual agradeço. Mas realmente, quando entrei dentro da sala, eu surpreendi-me com esse trabalho e com o meu trabalho. E, portanto, a partir desse momento em que eu me surpreendo, eu penso, bem, realmente a coisa está lá, já não me pertence, ou seja, fui eu que o fiz, mas já tem um caminho para percorrer que não propriamente do meu, porque eu já estou ao lado, noutra coisa, não é? E isto é um caminhar. Havia alguém que dizia, muito interessante, uma pessoa que... Gostei muito do texto que a Isabel escreveu para o trabalho e fui acompanhando, mas havia alguém que me dizia, numa outra exposição que eu fiz, que as minhas formas é como se eu tivesse estado no início das formas no mundo e que eu assisti. O meu espírito esteve lá e assistiu ao desabrochar, ao momento em que as formas se começaram a desenvolver. Quem sabe? Não é? É isso. Bom, eu acho que temos que ir ver. Só queria dar um apontamentozinho agora assim, juntando aqui todas as falas destes artistas maravilhosos, que há nesta exposição há diversidade. A Bráctea também favorece a união, mas há realmente também, digamos, aproximações à arte diferenciadas, não é? E há uma delas que me ocorreu muitas vezes e que eu cheguei, enfim, a incluir em um texto qualquer, não sei já qual foi, se foi católico, se foi informativa, enfim, que enfim, esta aula, não é? É uma aula que tem trabalhado muito na arte interativa, pronto. Quer tecnologicamente, quer por efeito da mediação e da intenção social e educativa da arte em que o Jorge prepondera aqui em Coimbra neste momento. É uma pessoa que faz um trabalho extraordinário a esse nível e que merece todo o nosso respeito. E há outra ala cujas obras são bastante mais, e desculpem-me se estou a interpretar mal, digamos, realmente a dádiva a nós da interioridade do artista e portanto disponíveis para uma outra interação que é, vou dizer uma palavra um pouco proibida hoje nos circuitos artísticos, que é a palavra contemplação. E por isso eu sugeri que se criasse uma nova palavra também para esta exposição, que seria a palavra intercontemplação. Ok? Porque temos tudo isso, e tudo isso é bom, e sobretudo desejo que gostem, que se divirtam, que a gente converse e que seja um bocadinho uma festa também. Para nós é. Não é? Foi. Então,